se tornar um astro de futebol, vencer uma bola de ouro, conquistar uma Champions ou até mesmo apenas jogar na primeira divisão de um país importante como a Inglaterra, a Espanha, a França, a Alemanha, entre outros. Esse é o sonho de muitos jovens ao redor do mundo. Mas imagina, tu chegar no topo e simplesmente decair. Também seria muito absurdo. Ainda assim, seria muito absurdo. Então, não sei se tu lembra, um tempo atrás, o Dele Alli ele viralizou na internet com aquele desafio, e não só por isso, porque ele era um jogador absurdo, um talento absurdo, jogando no time do Tottenham, que chegou até na final da Champions, né? E ele era uma das peças-chave daquele time do Pochettino. Mas então, ele sumiu, ele deu uma decaída e ninguém entendeu bem o que estava acontecendo com o Dele Alli. Mas há um ano atrás, ele deu uma entrevista ao Gary Neville, sim, o icon do Manchester United, e ele falou sobre como estava a vida dele. Para recapitular, o Dele Alli subiu nas categorias de bases do MK Dons e fez seu nome, conseguindo uma transferência ao Tottenham Hotspur, que durante várias temporadas teve campanhas fantásticas, se tornando uma das estrelas em ascensão da Premier League e uma peça importante da seleção inglesa. No entanto, em seus últimos anos no Tottenham, ele começou a ter problemas, principalmente com lesões e questões de forma física, além de algumas dificuldades de entrosamento e táticas com certos técnicos, como José Mourinho. E claro, há aquela entrevista famosa no documentário do Tottenham, onde Mourinho teve uma conversa franca com Dele Alli, algo que muitos lembram ao pensar nele hoje. Depois disso, ele se transfere ao Everton, mas novamente jogou pouco devido a mais lesões. Em seguida, ele foi emprestado ao Besiktas, onde também não conseguiu se destacar. Mais tarde, veio a entrevista que eu falei com vocês no início do vídeo com o Gary Neville, onde ele fala sobre suas lutas pessoais, e foi uma conversa bem sincera, no tom pessoal mesmo, onde ele fala as dificuldades de ter conseguido chegar ao topo e ter sido prejudicado durante sua carreira por lesões ou simplesmente seu desempenho não ser o mesmo de antes, e isso fazer você ir decaindo, até acabar na situação atual, onde Dele Alli tem 28 anos e é um agente livre, mas continua treinando na Flint Farm, o centro de treinamento do Everton, o que é uma gentileza por parte do clube. A resposta dos fãs de futebol nas redes sociais e dos próprios torcedores do Everton tem sido fantásticas, com mensagem de apoio e até faixa mostrando solidariedade ao Dele Alli, que viveu no verão de 2024 uma das maiores incertezas da sua carreira, porque seu contrato terminou em junho. O principal problema estava nas cláusulas contratuais com o Tottenham, que obrigavam o Everton, que já está em dificuldade financeira, a pagar uma quantia considerável ao clube londrino caso as metas fossem alcançadas. Embora o Dele Alli esteja treinando no Everton, por não ter contrato, ele não pode jogar em competições oficiais, nem mesmo em categoria sub-21. Ele ainda está se recuperando de uma lesão, e eu não acredito que ele está sendo pago nesse período, porque o contrato dele terminou em julho. A última vez que ele entrou em campo foi em fevereiro de 2023. Em agosto foi dito que ele poderia voltar aos treinos com o time principal do Everton, mas em uma coletiva de imprensa recente, o técnico do clube inglês, Sean Dyche, mencionou que ele sofreu um retrocesso em sua recuperação física. E isso é importante ressaltar, pois o técnico inglês só permite o retorno de jogadores quando eles estão completamente aptos. Então a ideia de Dele Alli jogando pelo Everton nessa temporada parece improvável, a menos que seja na próxima. E sim, você pode pensar, mas por que o clube inglês não oferece um contrato ao Dele Alli? Simplesmente porque a situação financeira do clube está muito difícil e eles precisam garantir que o meia realmente será um ativo útil para pagar 10 milhões de libras ao Tottenham, pois essa é a taxa se o Dele Alli jogasse 20 partidas pelo clube. Mas com o contrato atual se encerrando, essa cláusula provavelmente não vai se aplicar caso ele assinasse um novo contrato. Dele Alli mencionou recentemente em uma entrevista à Sky Sports que tem uma notificação no celular que faz contagem regressiva para a Copa do Mundo 2026. Ele ainda mantém esse objetivo, mesmo sabendo que não seja mais aquele jogador ágil como antes, considerando lesões e sua idade atual. Agora, com 28 anos, é possível que ele jogue em posições mais recuadas, mas eu gostaria de vê-lo fazendo um retorno, algo como o Ross Barkley conseguiu. Não sei se você lembra, mas o Ross Barkley cresceu no Everton também, sendo um grande jogador, um grande meio atacante, acabou indo ao Chelsea, não rendeu, ficou sendo emprestado e não conseguia se encontrar, até jogar no Luton Town, em que ele faz uma temporada pra lá de absurda na Premier League passada,
Quem sabe o Dele Alli não consegue se espelhar em histórias como essas, em jogadores que conseguiram dar a volta por cima para conseguir retornar ao mais alto nível do futebol, porque talento a gente sabe que o Dele Alli tem. E sim, você pode falar que ele enfrentou momentos difíceis, se colocou para baixo em alguns momentos da carreira, mas você tem que lembrar que o Dele Alli cresceu com problemas familiares, ele não veio de uma base familiar tão boa, e esse é um dos problemas que ele vai levando durante a vida. E isso, querendo ou não, dificulta ainda mais a pessoa a retornar, a ter um retorno maior e uma volta por cima quando situações ruins acontecem. Então, não é hora de julgar o Dele Alli e sim apoiar como os fãs do Everton estão fazendo. A gente não tem muito o que fazer, é simplesmente torcer para que o garoto volte ao maior nível do futebol, volte a desempenhar tão bem. E uma questão que eu queria levantar é como os jogadores da última geração se perderam, né? Caras como Hazard, o Neymar, o próprio Dele Alli poderiam ter sido muito maiores do que foram. E por que será que isso acontece? Será que é o advento das redes sociais? Será que é porque toda essa exposição aconteceu? Ou porque os caras se colocam num patamar maiores que eles são? Acho difícil, mas simplesmente é um tanto curioso, porque nas gerações passadas vocês viam esses caras que têm muita qualidade, eles rendiam, eles se tornavam ídolos. E nessa geração ficou muito comum um jogador, mesmo com muita qualidade, não conseguir alcançar seu potencial. Isso a gente tem que levar em consideração, porque muitos dos jogadores que estão sendo convocados hoje para a seleção inglesa não jogam um quarto do que o Dele Alli jogou no seu auge. E isso é absurdo, como a Inglaterra, o Brasil, a Bélgica, e esses países perdem seus principais ativos por questões disciplinares, por questões pouco profissionais, né, dos atletas. Mas então, tu concorda ou não com a minha opinião? Ajuda com o like e a inscrição, porque isso conta muito pro canal.